como começa essa história de narrar, de narração? Caraca. Essa história também vem aí dos meus, talvez, preconceitos, né? Eu tenho a voz um pouquinho grave. Então, então, quando eu cheguei na Rede Vida, tinha o Fabrini lá, que, infelizmente, não está mais aqui, mas ele é o narrador e ele era o editor de esportes. E assim que eu chego e falo, você vai ser a repórter de esportes e tal, nossa, você precisa conhecer o Fabrini. Falei, cara, eu quero muito conhecer o Fabrini e tal. Você já foi? E daí fui e tal, e ele sempre foi muito receptivo. Eu falo que o Fabrini talvez foi meu melhor mestrado que eu fiz na vida, porque ele sentava, a sala dele era atrás da minha mesa, a minha era a última da redação. Quando ele estava lá, tipo, eu ficava o tempo todo, e esse jogo e tal, ele ia me contando histórias, e, enfim, ele era demais. E um dia ele chegou para mim e falou, Elaine, falei, oi, seu Fabrini. Ele falou, você quer narrar um jogo? Eu falei, hã? Tipo, de onde você tirou isso? Ele falou, não, porque eu acho que você pode narrar um jogo. Eu falei, não, seu Fabrini, posso, talvez até possa, mas eu não quero narrar um jogo, nunca pensei em narrar um jogo. Aí ele falou, não, eu acho sua voz tão legal e tal, não sei o quê. Vamos tentar? Eu falei, não, seu Fabrini, porque eu nunca tinha pensado nisso. Também eu nunca tinha tido referências, né? Não que não existissem mulheres. Depois, quando eu fui estudar, conheci a história da Luciana, que hoje trabalha comigo, uma super referência e tudo mais. Mas eu falei não de cara para ele. Tipo, não. Mas ele, toda vez que ele me via, ele cutucava. Dava uma cutucadinha. Foi plantando a ideia, aos pouquinhos. Então, existia uma semente ali que eu deixei adormecer por mais de um ano. Quando que foi essa primeira cutucada? Foi em 2015. É quando eu entro na Rede Vida. Foi o ano que eu me mudei para São José do Rio Preto. E daí, 2016, ano de Olimpíadas, o Deva... No Rio, né? No Rio, o Deva estava já na CBN Grandes Lagos. E daí a Clenira Sarquis, que era a âncora da CBN, acredito que deve ser ainda, a gente foi conversar num bar, porque ela era a minha amiga já, e ele falou, Elaine, vamos apresentar um programa de esportes para o Deva, para ver se encaixa na CBN em 2016, só que esportes olímpicos. Tipo, vamos falar das modalidades que ninguém conhece. Tal. Na Rede Vida eu fazia muita matéria de esportes diferentes. Assim. Falei, cara, vamos. Só que o Deva, o seu Fabrini, respeito super a história, tal, mas o Deva, para mim, era quase uma entidade, aquela voz dele, como ele narrava e tudo mais. Só uma dúvida, o Deva é o que estava no avião. Exato. Da Chapecoense. Perdi os meus 2 mentores, mas eu acredito que estão em algum lugar aí acompanhando. E quando eu chego para a reunião na CBN com o Deva, ele ficava no Rio, que ele estava na Fox ainda, e na CBN. Então, não era todos os dias que ele estava em Rio Preto. Então, a gente consegue uma hora, marca, só que daí ele começa a receber muita gente. Imagino, o dia que ele está lá, todo mundo vai falar com ele. E daí começou a dar a hora da Clenira entrar para o programa. E eu fui ficando lá sozinha. Daí chegou uma hora que ela falou, olha, não dá mais para ficar aqui com você. Eu vou ter que apresentar, você apresenta a nossa proposta para ele. Falei, meu Deus. Aí não, né? Te jogou a bomba. Exato, mas não deu tempo, Vini, assim, dela entrar e fechar a porta. Ele abriu a dele e falou, vamos? Falei, meu Deus do céu, sozinha, me tremendo toda, porque, tipo, poxa, era um cara que eu admirava muito. E daí eu entrei, ele falou, oi, boa tarde, mas eu gosto muito de voz, assim, e a voz dele era espetacular e não era narrando, era o tempo todo daquele jeito. Ele falou um hoje e arrepiou. A voz ecoou assim, falei, meu Deus. Falei, eu vou dar uma impostadinha para responder? Que, né? Aí falei, oi, tudo bem? Daí ele falou, nossa, menina, que voz é essa? Eu falei, oxe, tá falando comigo ou será que eu que estou pensando ali, né? Aí ele falou, você já pensou em narrar? Aí foi a segunda vez que você ouviu isso. Quase não conversou do programa. Foi isso que ele me falou. Falei, cara, não. Aí ele falou, mas você vai narrar. Ele te decretou ali. Era uma afirmativa e era o Deva falando. Não tem questionamento. Você entendeu? Ele falou, eu vou narrar. Então, foi assim que aconteceu. Eu falei, vou narrar. Já me falaram isso, eu acho uma boa. Ele falou, tá, então, vamos lá. E daí eu comecei a pensar. Daí, no outro dia, eu cheguei na Rede Vida e falei, seu Fabrini, eu vou narrar. Ele falou, é sério? Eu falei, sério, vou narrar. E daí comecei a treinar e tal, o seu Fabrini me ajudava, eu mandava áudio para o Deva, ele falava, vamos aumentar esse ritmo, o vocabulário. Aí, às vezes, eu narrava um lance e ele falava, vou fazer como eu faria. E narrava para mim,
E Isso trocando áudio no WhatsApp, assim? Exato. Tipo, E daí... é o que eu ia te perguntar. Como que é na prática o processo, assim, de treinar e... no caso, tipo, o trabalho fica mais pra você, né? De assistir, treinar e, tipo assim, eu pensava, cara, eu não vou ficar mandando mensagem toda hora pro Deva. Tipo, Não, tá bom? oi, tudo bem? Dá uma conferida Dá aí. uma- Mas vez ou outra eu mandava e às vezes ele falava, e aí, não sei o quê. Falei, bom, então eu vou mandar. Aí ele falou, não, narra tudo pra você pegar ritmo. Tá no mercado, narra. Tá dirigindo, o carro tá chegando, vai parar o semáforo, tal, narra. Eu comecei a narrar tudo, parecia uma louca. teu dia a dia, tipo, cara. Ficava Tipo, narrando olhava tudo, tal, e não sei, o dia inteiro. Olha só esse cenário virtual passando, tipo assim, Era, coisas assim. coisa tipo, nada a ver, lavando microfone, louça, apostas. tudo. Que era para conseguir ter uma dicção boa, de coisas assim que às vezes você não vai falar no dia a dia, rápido, com ritmo, aumentar vocabulário, assistia muito jogo também, para entender um pouco, não ficar na repetição de palavras e tal. E daí foi assim, tipo, o Deva falou, você vai, eu falei, vou. E daí aquele ano mesmo, que foi em 2016, foi minha primeira narração, 2016. né, por esse decreto aí do Deva.